Gálatas, capítulo de número 6, onde estaremos lendo alguns versículos. Enquanto você localiza, eu quero externar os meus agradecimentos, a minha imensa alegria por estar nessa igreja, estar com o pastor Nilson, com esse rebanho maravilhoso que tem um caminho tangente para o céu. É bom pregar nessa igreja, é bom estar com vocês, e é bom saber que daqui a pouco o céu vai ficar baixinho, em nome de Jesus. É bom rever o Lucas, o Maicon, essa dupla de líderes. Tem um terceiro? O Marquinho está trabalhando, mas a gente vai estar orando por ele. Ver alguns amigos, como o pastor Marcos, o pastor Jean, já é pastor, só não foi confirmado ainda. Os líderes da juventude desse campo, que Deus vos abençoe. Enfim, a todos aqueles que estão aqui nessa noite. E estar com o cantor Luciano é muito bom, porque ele deixa o terreno macio para a gente poder plantar. Fica bom de pregar depois que ele passa. Deus continue te abençoando, meu irmão, sua esposa, é bom revê-lo. Que o Senhor possa fazer como fez com Jabes, alargar as suas fronteiras, estender o seu ministério, fazer florescer os locais por onde o Senhor passa. Todos encontraram? Amém. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 11. A palavra de Deus nos diz assim: vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas, as marcas de Cristo. Quantos podem orar comigo? Fechem os seus olhos. Senhor nosso Deus, hoje é o final, o término dessa festividade. Eu não sei o que o Senhor fez nos dias anteriores, mas com certeza coisas grandes o Senhor fez. E eu queria pedir ao Senhor que hoje o Senhor pudesse abrir as comportas, as portas, os portões, as janelas do céu. Tudo que pode ser aberto nos céus para ser derramado sobre esse povo, abra hoje. Abra e faz com que desça como o barulho de muitas águas, em forma de cura, em forma de libertação, em forma de salvação, em forma de acalento para a alma, em forma de reconciliação. Senhor, Tu conheces cada coração aqui e o Senhor é o dono dessa obra. Eu peço ao Senhor que no decorrer dessa mensagem o Senhor comece a levantar as suas labaredas de fogo que o Senhor tem esparramadas aqui dentro, e que elas me ajudem hoje a ministrar a sua palavra, para que pelo menos todos aqueles que estão aqui dentro, aqueles que estão do lado de fora porque não couberam, e aqueles que estão assistindo pelas mídias sociais ou que ainda irão assistir, possam ser alcançados pelo poder miraculoso do Espírito Santo. Nessa noite, que o Senhor faça apenas aquilo que lhe apraz.
e que o Senhor possa abençoar esse povo em nome de Jesus. Tomai os vossos assentos, glorificando a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa trajetória, principalmente para a nossa trajetória de fé, talvez se muitos aqui hoje pudessem olhar no retrovisor da sua existência, no retrovisor da sua caminhada, naquilo que já foi escrito, em cada vírgula, em cada palavra, em cada frase criada, que compõe a sua história. Talvez muitos aqui estariam com algumas páginas em branco, outros com um X em suas páginas, porque não era aquilo que desejavam, ou não era aquilo que queriam para a sua existência. A nossa vida ela é formada de altos e baixos. A nossa vida ela é formada por tristezas, por alegrias, por momentos que nós jamais pensaríamos em passar e momentos que nós jamais vamos querer passar. Mas todo aquele que é chamado por Deus, ele precisa entender uma coisa. E nós precisamos acabar com isso no seio da igreja do Senhor. Nós temos que ter responsabilidade para falar a esse povo que evangelho se resume em cruz. E que cruz sempre foi e sempre será sinônimo de sofrimento. Teremos momentos de mesa? Teremos. Teremos momentos de alegria? Teremos. Mas se resume em cruz. E cruz é sinônimo de sofrimento. Ninguém que Deus levanta para ser aplaudido. Ninguém que Deus levanta, ele levanta para ser bajulado. Ninguém que Deus levanta, ele levanta para ser estrela. Até porque a única que brilha aqui é a reluzente estrela do mundo. E nós começamos a colocar muitas pessoas em pedestais. Colocamos até anjos em pedestais. E falamos mais de anjos do que do próprio Cristo. E eu resolvi, no decorrer da minha caminhada, me esconder no esconderijo do Altíssimo. Porque a glória sempre será dele. A honra sempre será dele. O louvor sempre será dele. Eu sou apenas alguém que ele escolheu e ponto final. Ele fazendo, ele é Deus. Ele não fazendo, ele continuará sendo Deus. Neste diapasão, nós encontramos Paulo escrevendo a sua primeira carta, a sua primeira epístola, o seu primeiro tratado. Quem sabe a carta mais antiga é enviada a um povo que era formado por celtas. A princípio eram chamados de gauleses, ficavam no Mediterrâneo antigo, uma região formada por algumas cidades como Derbe, Listra e tantas outras, Icônio, Antioquia de Pisídia, por onde Paulo e Barnabé, sendo enviados pelo Espírito de Deus, passaram e levantaram igrejas, cravando a igreja, a palavra de Deus e mudando vidas no mundo antigo. Quando nós olhamos para isso, nós vamos encontrar a pessoa de Paulo. E se nós fizéssemos hoje uma análise superficial do caráter e da pessoa daquele que foi considerado o maior missionário de todos os tempos, nós iríamos encontrar uma pessoa criada em berço de ouro, que tinha uma boa educação, que morava em uma cidade comercial do mundo antigo, onde o dinheiro corria, que tinha o título de cidadão romano, cujos pais eram comerciantes e ricos, que foi criado aos pés de Gamaliel, o maior sábio nos tempos de Jesus e também nos tempos de Paulo, um doutor da lei, de quem Paulo extraiu, absorveu e aprendeu tudo aquilo que ele podia, como fariseu que era, lembrando aos senhores e senhoras que o farisaísmo naquele tempo era uma das melhores religiões, porque era uma religião influente que alcançava os sacerdotes e os sumos sacerdotes e posteriormente a alta cúpula do Império Romano, onde eles faziam alianças terríveis e tenebrosas, e uma delas levou Jesus à cruz do Calvário. Paulo,
cresceu nesse meio, foi criado nesse meio, e nós sabemos muito bem a história desse homem, que colecionou histórias, que fez histórias e que esteve para o seu tempo muito além daquilo que as pessoas pensavam ou imaginavam. Paulo agora faz a sua primeira viagem missionária, e vale ressaltar, vale lembrar aos irmãos que ele não converteu, e de imediato já pegou o microfone e começou a pregar de igreja em igreja, de cidade em cidade, de local em local, como se isso fosse fazer a obra de Deus. Não, ele se converteu no caminho de Tarso, e lá, instantaneamente, talvez a maior de todas as conversões e a mais rápida de todas, em questões de milésimos de segundo, ele cai e já levanta perguntando: quem és tu, Senhor? E o que eu devo fazer? Quando ele fala isso, Jesus já dá para ele as primeiras instruções e direcionamentos. Ora, um homem se converte e em questões de segundos ele já ouve a voz daquele que o converteu e já manda a direção e aquilo que ele deveria fazer. Quando isso acontece, ele então vai para a cidade de Damasco, e em Damasco ele recebe as suas primeiras instruções e começa a pregar. Dali ele é retirado porque é perseguido pelos gregos, desce em um cesto, e todos nós conhecemos a história. Quando nós observamos isso, nós vamos encontrar ele indo a Jerusalém pela primeira vez, conhecendo Pedro, e dali ele some. Ele não aparece no contexto mais neotestamentário. Por 14 anos ele ficou desaparecido, esquecido, sem dar notícias à igreja de Jerusalém. Um homem que tinha tudo para ser grande já de início, agora ele recua. É como se o Espírito de Deus o afastasse, o escondesse, retirasse dele aquele intuito e aquela vontade que ele tinha de falar o que aconteceu a ele no caminho de Damasco. Pois bem, 14 anos em que o maior de todos os missionários é preparado. Ele fica em Tarso e vai para a Arábia. E ali ele começa a fazer algo que em oculto somente Deus sabia. Não havia nenhuma câmera, não havia ninguém para tocar a trombeta, apenas Deus e ele. O Espírito Santo começa a moldá-lo, começa a mudar o seu caráter, começa a mostrar para ele que os valores que ele tinha teriam que ser invertidos e mudados, que aquilo que passou, passou e não voltaria mais. Mas o que importava era aquilo que haveria de vir e aquilo que Deus o faria ver e ser. E então, em um belo dia, quando a igreja começa a se expandir, quando a igreja começa a dar os seus longos passos, e a Bíblia vai nos dizer em Atos, capítulo de número 2, no último versículo, que Deus acrescentava todos os dias à igreja aqueles que deveriam de se salvar. Diante disso, nós temos uma igreja que começa a crescer, e mais de 7.000 sacerdotes pobres começam a obedecer à fé. No meio disso, Paulo começa a ser inserido, ora como um perseguidor e depois como um perseguido. Ele começa então a ser lembrado por aqueles que tinham medo, que não acreditavam na conversão do missionário, que não acreditavam na mudança do caráter do homem, que não acreditavam que Jesus poderia mudar um assassino, mudar alguém que tinha cartas para matar, para prender e para açoitar em suas mãos, mudar alguém que tinha cidadania romana, mudar alguém que era fariseu, mudar alguém que tinha um caráter duvidoso. Por isso, ele teve que ficar afastado por um tempo, para que eles pudessem crer e ver com os próprios olhos que a obra da regeneração, quem a faz não é o pastor, quem a faz não são os apóstolos, quem a faz não são os anjos, quem a faz não é o homem. A obra da regeneração, quem muda o homem, quem muda o seu coração, quem perdoa os seus pecados, quem muda os seus passos, quem transforma o seu caráter, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir: quem muda o caráter e a vida do homem é o Espírito Santo de Deus. E quando ele muda para melhor. Quando ele muda, ele pode transformar um homossexual, ele pode transformar um assassino, ele pode transformar
uma prostituta, ele pode transformar um traficante, ele pode transformar o pior dos homens em um missionário e em um pastor. Basta apenas ele querer. E quando isso acontece, quem sabe ele vai trazer algum Paulo lá do lado de fora para colocar aqui e começar a fazer o que muita gente está deixando de fazer. Porque os polos estão invertidos, os valores estão invertidos. As pessoas estão buscando apenas este instrumento que eu seguro nas minhas mãos, porque acham que obra de Deus se faz apenas em cima de um púlpito. E não é verdade. A obra de Deus se faz do lado de fora, onde ninguém está vendo. As maiores vitórias se ganham, se alcançam em um quarto, onde não há aplausos, onde não há ninguém te vendo, onde não há ninguém te aplaudindo, mas onde há você e Jesus sentado e fazendo assim com as suas mãos: fala mais, eu quero te escutar, eu quero te ouvir, eu quero te ajudar, e nós vamos vencer juntos. É assim que Deus faz. E Deus mudou naqueles dias o caráter e a vida do apóstolo Paulo de forma veemente e de forma maravilhosa. Quando Paulo é lembrado por Barnabé, Barnabé vai a Tarso e o convida e diz: olha, existe um povo que precisa de você. Os gentios, eles são alcançados pelo Espírito Santo de Deus, e nós temos uma igreja em Antioquia, onde existem doutores e mestres da lei, e você precisa passar por lá, você precisa entender o que Deus está fazendo. E ele aceita o convite, e a igreja envia então Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante: Barnabé se lembrou de Paulo, e Paulo se humilhou à sombra de Barnabé. Nós queremos galgar grandes degraus em tudo na nossa vida, seja na área sentimental, seja na área material, ou seja na área espiritual, mas nós não queremos estar à sombra de ninguém. Moisés tinha um discípulo chamado Josué, que ficou à sua sombra. Quando Moisés se foi, Josué recebe o cajado. Os discípulos só foram quem foram porque estiveram à sombra de Jesus, e Paulo só foi quem ele foi porque aprendeu com Barnabé. O segredo disso se chama submissão. Ou você aprende com quem está à frente, ou você aprende com quem tem experiência, ou você aprende, se humilha e entende que o seu tempo chegará, e que quem já está aqui sabe como Deus fala, como Deus trabalha, como Deus age. Ou você vai começar e vai ficar como estaca cravada em solo de igreja, pensando que pode ser alguém. Ouça-me, Deus usa o homem sim para te abençoar. Deus precisa do homem para te alcançar. Deus não vai enviar anjos para consagrar, para instruir e para levar ninguém. Eles podem até aparecer, mas em momento oportuno. Agora, no decorrer da sua vida, entenda: existirá sempre um Barnabé, existirá sempre um Moisés, e existirá sempre Jesus para te guiar aqui e para te dizer o que você precisa saber, o que você precisa entender e aquilo que precisa te ser revelado. Portanto, meu querido, hoje eu quero que você curve a sua cabeça, baixe a guarda, se humilhe na presença de Deus e siga a Bíblia Sagrada ministrada, porque quem está à frente sabe o que Deus está fazendo e sabe aonde Ele vai te levar. Existem pessoas em nosso meio que hoje serão chacoalhadas pelo Espírito Santo de Deus, serão movimentadas pela glória do Espírito Santo, e Deus vai fazer algo em sua vida que você tanto quer e aguarda. Eu não sei se você entrou aqui hoje com a página da sua vida riscada, rasgada ou em branco, mas eu sei de uma coisa: a sua história hoje, Deus vai virar a página dela, vai dar continuidade e vai te mostrar que operando Ele, ninguém nos céus, nem embaixo da terra e nem na terra impedirá. Deixa eu repetir essa palavra para você: Deus vai virar a página da sua vida e vai escrever uma nova história, e operando Ele na sua vida, ninguém, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra vai impedir o operar de Cristo. E para aquecer o seu coração, quem tem glória da glória e quem tem aleluia da aleluia. Deus fiel.
Paulo, o negócio tem que ser assim. Não pese para ninguém, faça a obra, mas quando você chegar na casa de alguém ou em alguma cidade, trabalhe. Você sabe fazer o que? Tenda. Então faça tenda, para que não seja pesado no ombro daqueles que também são pobres. Paulo, quando você estiver com os irmãos, fale a respeito de Cristo. E Paulo foi aprendendo o negócio e foi se enchendo da presença de Deus. Ele se encheu tanto da presença de Deus que a graça de Deus emanava de Paulo de uma forma que eu não vi escrito em nenhum destes livros que compõem este compêndio chamado Bíblia Sagrada, em seus 66 tratados. A história bíblica vai nos dizer que os aventais, as vestes, as capas de Paulo eram retiradas dele, e Paulo nem precisava ir. Era como que se pegasse o lenço que ele tivesse suado o rosto e levasse ao enfermo, colocasse em sua enfermidade e a enfermidade desaparecesse. Que graça era essa? Que poder era esse? Que unção que esse homem tinha? Que poder que emanava da parte de Deus para com a vida dele? Paulo então começa a caminhar, começa a estar agora na sua primeira viagem missionária, e quando ele chega no local onde Barnabé o havia instruído, eles encontram alguns pormenores. Eles precisavam quebrar algumas tradições, eles precisavam quebrar o jugo da lei, porque a lei naqueles dias era pesada. E ele vai começar a falar na sua primeira epístola ou carta enviada aos Gálatas, quando ele começa a dizer que eles estavam sendo enfeitiçados. A palavra é essa: vocês estão dentro da igreja e estão sendo enfeitiçados. Quem vos ensinou tais coisas? Quem vos ensinou a estar dessa forma? Era como se Paulo estivesse dizendo: que encantamento vocês caíram para ter dado ouvidos aos judaizantes, que adentraram a igreja e começaram a semear porfias, semear divisões, semear facções, semear coisas que não convêm. Já viu aquela turma do não vai dar certo? Aquela turma do não consegue? Aquela turma que sempre olha e diz assim, ó, é impossível. Aquela turma que olha e fala assim, nunca vai conseguir. Aquele nunca passa daquilo ali, quer só aparecer. Quem já viu aquela turma? É desse jeito que Paulo estava tratando na igreja ou para o povo da Galácia. Era um povo que ouviu dizer a respeito da lei e foi buscar a lei de novo. Olharam para o retrovisor da vida e conseguiram alcançar a lei e colocá-la dentro da igreja. Uma igreja que havia sido lavada pelo sangue de Jesus, que havia visto a cruz, e Paulo vai dizer a elas o seguinte: a cruz se tornou maldição e eu virei um crucificado para o mundo e o mundo para mim. Agora vocês estão buscando a lei de novo. Ó Gálatas insensatos, quem vos ensinou a fazer tais coisas? Paulo infla os seus pulmões e começa na sua primeira epístola a repreender o povo a quem ele havia deixado como salvos, como crentes e como batizados no Espírito Santo de Deus. Ele começa a dizer: o jugo da lei é pesado, mas eu vos apresentei um que entre os céus e entre a terra foi dependurado e ficou como espetáculo para homens, para anjos e para demônios. Ele venceu a morte, ele tragou a morte e ela perdeu o seu aguilhão. Vocês receberam a Cristo, e porque estão olhando para trás, porque estão buscando as coisas velhas, entendeis uma coisa: aquilo que é velho passou e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Chagantor Biwa Sedaigan, Sebaiter Bivon Hall. Levante a sua mão direita para o alto um pouquinho. Isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E diga comigo assim: Jesus. 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 Todo o peso. Tudo aquilo que não te pertence e está lutando contra a minha vida e esse culto, que
queima agora. Agora. Para que eu possa sentir a sua graça e o seu poder. Porque sem antes de sentir, eu não saio daqui. E se isso é verdade, dá um glória a Deus agora. Aleluia. Agora sim. Agora engata e vai embora. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu nunca vi isso. Aleluia. Eu vou falar um negócio e volto para o texto. Eu sou pentecostal. A gente tem sensibilidade do Espírito Santo. A gente sabe quando o diabo está lutando contra o negócio. Mas deixa eu gritar um negócio hoje aqui para você e para que o diabo escute. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Ninguém boicota o operar de Jeová. Ninguém se levanta contra para debochar. E não existe hoje ninguém, nem diabo, que possa dizer: não vai acontecer. Eu vou inflar os meus pulmões e vou dizer: já está acontecendo. Já está acontecendo. Aleluia. Paulo então começa a falar àquele povo e a dizer: quando eu estive doente com vocês, eu fiquei doente na carne, e vocês me trataram como um anjo. Olha, pastor, trataram ele como um anjo. Como um anjo. Hoje tem irmãos que as pessoas chegam na casa, eles fecham as portas, não abraçam mais, não dão aperto de mão, julgam, parecendo que são juízes. Aquele não pode, aquela não pode, não vai para o céu, já ficou aqui, e assim por diante. Mas Paulo vai dizer: vocês me trataram como um doente, vocês me trataram como um anjo, e eu estando doente, vocês me trataram como se eu fosse um anjo, me receberam, ouviram a palavra, e de bom grado vocês ficaram comigo, e eu fui curado, caminhei no meio de vocês, eu expliquei a vocês a respeito da fé essa, que quando Martim Lutero, em 1537, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele vai gritar aquilo que Paulo vai falar no capítulo 4 do livro de Gálatas, que o justo não iria viver da mentira, que o justo não iria viver de coisas erradas ou do pecado, mas que o justo não precisaria fazer força através da lei, porque a vitória dele já havia sido estampada no Calvário. O justo viveria única e exclusivamente da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora Paulo continua escrevendo aos Gálatas e vai dizer: eu estou vivendo um momento em minha vida que eu não quero mais que ninguém passe à minha frente ou me afronte, porque eu estou trazendo comigo algo em minha alma, algo em meu corpo, que me faz todos os dias me olhar na imagem da minha existência e ter certeza de quem eu sou, ter certeza do que Deus fez na minha vida. Ouça, olhe para cá nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para você. Existem pessoas que estão aqui dentro hoje, e eu não preciso que o Espírito de Deus me revele, basta eu olhar para o seu semblante que eu vou entender isso. Existem pessoas aqui que estão com feridas abertas, feridas que foram causadas por palavras, feridas que foram causadas por irmãos, por atitudes, feridas que foram causadas lá no trabalho, e elas crescem a cada dia, como que se fosse um câncer corroendo a sua alma, como que se fosse uma doença terminal corroendo o seu espírito, e você quer adorar, mas todas as vezes que você tenta adorar, você tenta se posicionar, como o cantor Luciano cantou aqui, você junta os pés e se prepara, o diabo vem e diz: eu estou te ferindo novamente, e coloca o dedo na sua ferida. É uma cicatriz que não fecha, é o sangue que não para de escorrer na sua alma, e você chora todos os dias, porque você precisa liberar perdão, você precisa orar, você precisa buscar o perdão, você precisa perdoar, mas você não consegue
entregue, existe cicatriz que não foi fechada, existe marca que não foi sarada, existe doença na alma que precisa ser curada. E eu não posso hoje, em nome de Jesus, seguir com essa mensagem sem te dizer: o sangue de Jesus é bálsamo, o sangue de Jesus é força, o sangue de Jesus é a força motriz para que você perdoe, para que você libere perdão, para que você dê um abraço hoje. Pastor, mas foi ele que me feriu. Perdoe a si mesmo, vá de encontro a ele, porque evangelho é isso. Evangelho não é pedrada, é cura. Evangelho não é pisar em cima, é um abraço. Evangelho não é tristeza, é alegria. Evangelho é salvação, não é perdição. É por isso que ele na cruz disse: tetelestai, ou seja, está consumado, está quitado. Aos Colossenses, no capítulo de número 2, Paulo vai escrever que sim, Pôncio Pilatos escreveu na cruz: Rei dos Judeus. Jesus pegou a sua dívida, a dívida da sua iniquidade, e pregou lá e escreveu: está quitado, rasgou e te perdoou de todos os seus pecados. Por que você não consegue liberar perdão então? Fiscal. Tem gente ferida perto de você. Tem gente que precisa ser curado perto de você. Tem gente que entrou aqui hoje e disse: hoje é a última vez que eu vou tentar. Quem sabe você entrou aqui hoje e disse: se Deus não falar comigo, eu não volto mais na igreja. Pois Ele está falando com você hoje. Ele vai sarar a sua alma, Ele vai reconstituir a sua família, Ele vai mudar a sua história. Olhe para cá, deixe eu te contar um testemunho rápido. Eu estava pregando em uma cidade interior do Goiás, quando eu chamei à frente algumas pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo. E lá eu vi uma menininha com a saia batendo aqui, pastor Nilson, de coque na cabeça. Eu fiquei impressionado com aquilo e disse: mas que menina é essa? A menininha começou a chorar. E eu perguntei à mãe: ela é batizada com o Espírito Santo? A mãe disse: não, não é. E eu orei para a menininha e ela foi batizada. E ela pulava mais ou menos 1 metro de altura. Uma menina de 5 anos pulando 1 metro de altura e gritando em línguas estranhas. Eu parei de orar para as pessoas e fiquei admirando o que o Espírito de Deus fazia e pensando: gente, tem marmanjo, tem gente velha, tem pessoas hoje que estão ignorando o movimento do Espírito de Deus, o movimento pentecostal, e Deus está alcançando crianças e dando a elas aquilo que nós mereceríamos receber. E a menininha pulando e eu admirando ela. De repente, o Espírito de Deus me disse: Júlio, coloca ela em cima do púlpito e pede para ela orar para a igreja. Eu falei: não vou, eu não vou fazer isso. Ele disse: covarde. Eu disse: eu não sou. Peguei a mão do menino e falei assim: tu consegue orar para o povo? E coloquei ela em cima do púlpito assim, para que todo mundo visse ela. E a igreja estava derramando de gente. E eu disse: se essa menina não orar, eu vou passar a vergonha aqui. Mas o Deus que falou não falha. Quando eu perguntei para ela, disse: tu consegue orar para esse povo? Ela disse: consigo. E já tomou o microfone da minha mão e começou a falar: queima Jesus a enfermidade, e fazer assim com a mão. Queima Jesus a tristeza, e fazer assim com a mão. Queima Jesus. E de repente ela começou a pular de novo e a falar em línguas estranhas. Quando eu observei a igreja, uns começaram a cair lá no fundo endemoniados, e a menininha fazendo assim com a mão. Outros começaram a cair aqui no espírito. Outros começaram a rodar. A mulher do pastor que estava onde está o pastor Nilson começou a envergar. Eu falei: agora o negócio ficou bom. O culto terminou quase 11 horas da noite, e a menininha pulando no poder de Deus e ensinando para uma igreja que quem marca é fiel e verdadeiro, que quem marca não deixa dúvida, não deixa dúvida, não deixa dúvida. Essa noite o Espírito Santo de Deus vai descer sobre a sua vida, vai fechar essa cicatriz, essa ferida que precisa ser fechada, e você vai voltar a dizer: glória, 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 glória. Bendito é aquele que me sarou,
Eu trago comigo as marcas de Cristo e eu não quero que ninguém me inquiete. Que ninguém me inquiete. E eu escrevi para vocês com letras garrafais, com letras gigantes, para dizer para vocês que a lei, ela passou. E Jesus cumpriu a lei. Ele veio, cumpriu a lei e trouxe a graça até nós. A graça que salva a humanidade. Mas eu quero vos dizer que eu com orgulho posso falar: eu trago comigo as marcas de Cristo. Porque cada vez que eu olho as minhas mãos, cada vez que eu olho os meus pés, cada vez que eu olho as minhas costas, cada vez que eu olho o meu tórax, cada vez que eu olho para a minha alma, eu encontro uma cicatriz. E são cicatrizes e não feridas. Deus não pode operar hoje em sua vida se a ferida estiver aberta. Comece a buscar o perdão. Comece a buscar a liberação desse perdão, porque ele vai te alcançar. Quando Paulo fala isso, eu comecei a entender. No tempo da perseguição, aqueles que eram capturados, que estavam presos, eles tinham marcas nos seus tornozelos, nos seus punhos e nas suas costas, horas de açoites com varas, hora de pedradas. E eles, quando não eram mortos, saíam e mostravam as marcas uns aos outros da igreja primitiva e diziam: eu trago comigo as marcas de Cristo, eu sofri por Cristo, eu fui preso por Cristo, eu fui apedrejado por Cristo e sobrevivi. E se eu sobrevivi, foi para testificar os pilares da igreja. Quais são? Que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados nessa noite. Eu quero clamar a Deus que você seja alcançado na plenitude da glória de Jesus e que as marcas que Ele deixou na sua vida sejam marcas de vitória, sejam marcas da doença vencida, sejam marcas do casamento restaurado, sejam marcas da inveja derrotada, sejam marcas do clamor respondido, sejam marcas de Cristo sobre a sua alma, sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não podem olhar umas para as outras, que já saem da igreja. Ouça-me aqui, Ele derramou sangue, e o sangue ainda protege sobre a sua cabeça para perdoar os seus pecados e mudar a sua existência. Deus hoje vai alcançar o seu coração e mudar a sua caminhada. Eu sinto a presença de Jesus nesse instante, e aquilo que eu estou sentindo pelo poder do sangue e pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu quero que tu receba. Mão direita ao alto. Existem pessoas liberando perdão e já estão sentindo a graça de Jeová. Mão direita, olhos fechados. Lá vai, Senhor, daquilo que eu estou recebendo agora. Ouça-me, eu te peço humildemente que essa pessoa que está com as mãos levantadas ao céu, de coração puro, de feridas fechadas e com as marcas de Cristo na alma, no corpo, na caminhada, receba o mesmo sentimento de graça, de unção e de poder. E agora, eu não sei se o Nazareno desce ou se a igreja sobe, mas eu sei de uma coisa: aquele que tem glória vai dar glória, aquele que tem aleluia vai dar aleluia, e aquele que pode adore, 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Pastor, essas marcas de Paulo, que marcas são essas? Marcas
marcas de coisas que vêm com mistério. Tem gente que deixou de crer. Paulo teve um sonho, e o Senhor falou para ele: rapaz, passa lá em Troas, ajuda-nos. Lá vai Paulo, a sua segunda viagem missionária. Paulo e Silas entram em Filipos, começam a dizer: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo leva para o céu. De repente, eles são presos e açoitados em praça pública. As marcas começam a chegar na sua pele. As marcas começam a chegar na sua fronte, na sua mente. O Espírito grita por socorro, mas o socorro não vem. Onde está o Deus que fez com que Lázaro saísse para fora através de uma frase de Jesus, que não nos livra do sofrimento, que não nos livra dos açoites? E como se não bastasse, prendem os dois e colocam-nos em uma prisão e em um calabouço. E vão dizer ao carcereiro: se ele se levantar ou se eles saírem, você morrerá. Eles são presos, e são presos de alta periculosidade, verdadeiramente alta periculosidade para o inferno. E lá estão os dois, pés amarrados, mãos amarradas, olho machucado, costas machucadas, mãos machucadas. As marcas começam a surgir, e de repente, perto da meia-noite, um olha para o outro, escuro, sem conseguir enxergar, mas com os olhos da fé abertos, e começam a dizer um ao outro: você está bem? E Silas vai responder para Paulo: eu estou bem. Você consegue sentir os seus braços? Ele diz: muito pouco. Eu sinto apenas o sangue escorrer. Eu estou parafraseando. E como estão os seus pés? Machucados, presos, acorrentados. Será que horas são? E um vai dizer para o outro: é quase meia-noite. E o que nós vamos fazer? Nós não vamos conseguir correr. Nós não vamos conseguir fugir. Nós não vamos conseguir vencer as prisões, os grilhões, e ter um carcereiro com a espada do lado de fora vigiando cada cela. Eu só escuto o gemido dos outros presos. Nós estamos trancafiados por amor a Jesus em uma prisão escura. Nós somos açoitados, arrastados, sofremos vitupério, envergonhados por amor a Cristo. Mas não vamos blasfemar, não vamos falar nada de quem morreu por nós, porque o sofrimento dele foi maior. E o que nós vamos fazer então, Paulo? Dá uma arranhada na sua garganta, Silas. Tem voz? Dá para cantar, dá para orar baixinho, mas dá. Então vamos cantar, vamos começar a orar. De repente, alguma coisa pode acontecer. De repente, alguma coisa pode mudar. Porque se nós orarmos, mesmo com as cicatrizes ainda abertas, os céus podem nos ouvir e Deus pode fazer alguma coisa. São marcas que são criadas e deixadas, e o nosso sangue, Silas, está aqui gotejando. Será que Deus vai nos ouvir? Vamos ver no que vai dar. E começaram a orar, e a Bíblia vai nos dizer que perto da meia-noite eles estão orando. A Galácia já havia sido incendiada, agora Filipos estava sendo abalada, e eles não sabiam o que estava para acontecer. E quem sabe eles começaram a cantar, ou quem sabe eles começaram a orar e a dizer: bendito é o Deus que entregou Jesus na cruz do Calvário em propiciação pelos nossos pecados. Eu me lembro de quando João o viu e gritou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu me lembro daquilo que eles nos explicaram a respeito de Lázaro, quando ele disse: sai para fora, e depois de 4 dias ele saiu. Eu me lembro do tanque de Betesda, que alguém falou para Jesus sobre o paralítico. Mas será que alguém pode falar para Jesus o que nós estamos passando? E quem sabe Silas vai dizer: sim, existe uma pessoa que pode falar. Ela se chama Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Ai, 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 meu Deus do céu. Ele ainda geme com gemidos inexprimíveis em nosso favor. E Paulo vai nos ensinar que antes deles abrirem a boca, o Espírito já sabia o que falar a Jesus. E quando eles começam a orar, lá do céu se levanta o Pai, lá do céu se levanta o Filho, lá do céu os anjos ficam em prontidão, e aqui na terra o Espírito
necessário sofrer. Cruz é isso, evangelho é isso. Espera um pouquinho que o socorro vem. Eu estou de olhos fechados e vendo Deus Pai de pé, Jesus de pé, e de repente, quem sabe, Deus levanta apenas um pé e bate no chão, e a Bíblia vai nos dizer que um grande terremoto sacudiu os alicerces, as cadeias se abriram, as portas se abriram. Paulo e Silas disseram: verdadeiramente esse é o nosso Deus, não nos deixou desamparados. Aleluia, aleluia. Fecha a cicatriz, que Ele vai queimar a sua alma. Shaddai Beder Kandos Birev Rubiuela Kandoser Binaz Lissogantar de Jeb Sebenkam. Você faz parte de um exército, e aqui dentro é como Paulo ensinou: aqui ninguém mata ninguém, aqui o soldado que está ferido vai receber o alcance dos soldados da cruz vermelha. Sim, vão colocar ele em um local apropriado, vão curar, vão restaurar e vão levar de novo para o campo de batalha. Mas para isso, libera perdão, fecha a cicatriz, deixa Jesus te alcançar. Tem sangue para te curar, tem sangue para te lavar, tem sangue para te honrar, tem sangue para te visitar. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Ele desceu, ele chegou, aleluia. Shebai Berkantarien, Rabai Simandor Calave Sebantarien, Deprava Katari Besigantori Misandar Chabela Targa, Shipofa Tarabega, Rakatoria Besandara Kaetarien, Lipitora Tavikando Samaraga da Sibesandar. Hoje não vai ter cicatriz aberta. Só marcas, só marcas, só marcas, só marcas, só marcas. Jesus, eu preciso apenas de um graveto aceito. Se tiver aqui em cima do púlpito, aceite, começa a queimar agora. Começa por mim. Mas hoje, o diabo vai ser envergonhado, o perdão liberado, e nós vamos sair daqui com história nova, com história escrita pelo teu sangue, com pessoas restauradas, com almas restauradas, e o Senhor vai fazer coisas grandes na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: arranca essa corrente que te impede de adorar, arranca essa corrente que te impede de adorar, tira a mordaça da sua boca e se liga no céu e começa a dizer: Senhor, é eu e o Senhor e ninguém mais, a minha cruz é minha, é eu que vou carregá-la. Dá licença, Satanás, levanta o pé, pisa na cabeça dele e diz: a vitória é minha pelo sangue que me cura, pelo sangue que me cura, pelo sangue que me cura. Aleluia! 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 Feche os seus olhos. Eu já estou caminhando para encerrar. Feche os seus olhos. Você tem coragem de sair do seu lugar e abraçar essa pessoa que você sabe que precisa de um abraço? Você tem coragem de sair do seu lugar e abraçar essa pessoa que você deixou de falar com ela, para fechar a ferida que está te impedindo de prosperar, para fechar a ferida que está te impedindo de caminhar, para fechar a ferida e jogar por terra crua do casamento. A guerra é por isso.
É para que você se reconcilie consigo mesmo, com o seu irmão e com o seu Deus. Chora mesmo, mas hoje você sairá daqui crente e sabedor de que Ele te restaurou, mudou a sua vida e te enche com a graça, com a unção e com o poder de Jesus na sua vida. Existem feridas sendo fechadas e o sangue de Jesus está passando sobre elas agora. Você vai ter apenas marcas para contar: eu venci o medo, eu venci a humilhação, eu venci as pedradas, eu venci os açoites, eu venci aqueles que me invejavam, que me jogaram na cisterna. Eu venci todos eles, e Jesus me segurou pelas mãos e me disse: te coloca de pé e eu te faço uma nova criatura. Eu trago comigo as marcas de Cristo. Bate no seu peito e diz isso agora: eu trago comigo as marcas de Cristo, eu trago comigo as marcas de Cristo. E quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem pode comece a adorar a Deus agora. Eu vou parar a mensagem para adorar contigo, enquanto o irmão Luciano prepara o hino para louvar ao Senhor. Você vai começar a dizer a Jesus aonde está doendo, aonde a cicatriz está aberta, aonde a ferida te incomoda, aonde você foi machucado nessa guerra, aonde você está com dificuldade. Comece a chorar, te entrega na presença dele e clama. A vitória é sua pelo sangue de Jesus, e somente uma pessoa pode impedir: você mesmo, você mesma, você mesmo. Feche os olhos e adore a Deus. E se você sentir, levante no seu lugar e vá curar alguém com o seu abraço agora, com a sua palavra de poder agora, em nome de Jesus. Nesse instante, receba autoridade, receba unção e receba a graça do céu agora. As correntes estão sendo quebradas, abertas. Você vai sair daqui liberto hoje, liberta. A sua alma vai cantar a Cristo que Ele te curou. Aleluia. Shaddai Berkoa das Mirabal der Piviso Goldabaia. Esther Vibigantor Gelo Pro Esebandar Gadavim Recantubizi Nerjabastian Teravi Colandar Bifitar Genesoa Dagarave Daran Delibifio Seben. Pastor Nilson, fica de pé. Seganto Raive Walde Canto Recanai Pé, segura aqui a minha mão. Deixa eu dizer uma coisa para o Senhor: quando eu estiver com feridas, ajude-me a curá-las, porque quando o Senhor estiver ferido, tenha certeza de que eu estarei de joelhos dobrados por ti. Vamos segurar a mão do outro, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Segura na minha mão, porque se eu prostrar, tu me coloca de pé, mas se o Senhor prostrar, eu vou te colocar de pé. Eu consigo enxugar as tuas lágrimas e curar as tuas feridas, mas se eu me ferir por alguma língua maldosa, por alguma pedrada, por alguma facção, por alguma mentira, por alguma calúnia, ajuda-me também, me ajuda a vencer, porque eu vou ajudar o Senhor. Igreja é isso, é mão dada, é união, é um enxugando as lágrimas do outro. Se eu cair, levanta-me, porque se o Senhor tropeçar, eu vou estar assim, de mãos dadas com o Senhor, dessa forma. E ninguém pode arrebentar o cordão de 3 dobras, porque é assim que nós caminhamos, e foi assim que Jesus enviou de 2 a 2, porque se um parar, o outro levanta, se um parar a caminhada, o outro ajuda. Igreja é isso. E se você pode, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem pode adore. Aleluia. Aleluia. Timóteo, vem ter comigo. Eu fiz tanta coisa para Deus e estou sozinho, Timóteo. Alexandre se levantou contra a minha vida, só Lucas ficou.
Araia bergia doce. Araia berga nasa barfoldasse gantarban selen. Araia torbia la sebendarkan. Cheio da legalidade de Jeová agora, eu expulso a legião de demônios que trabalhou contra a sua vida desse momento, que impediu essa mensagem de fluir. Sai pra lá, Satanás, agora que venha o poder, a glória, a unção e o perdão da parte de Deus, operando ele, ninguém vai impedir. Xadandara bebera, soura cantor, la peruede cantora, bacina, va cantora, baia deredaça, nada baia de cantor, se abaçada, curaia bebe, sila da cantaria, desse baia. Fecha essa ferida, levanta do seu lugar, procura te consertar com o que é necessário. Volta ao primeiro amor, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus te encontrou. De pé, somente os adoradores fiquem de pé. Eu preciso que você compre essa briga comigo agora. Nós não vamos aceitar esse negócio. Nós somos pentecostais. Essa igreja nasceu no fogo. Ela nasceu no fogo. Ela caminha no fogo. Ela subirá no fogo. E crente pentecostal não aceita isso. Fecha a cicatriz e traz consigo as marcas. As marcas, as marcas, as marcas, as marcas. Hoje eu vim aqui para que Jesus cure a sua alma, e coloque um cântico novo nos seus lábios, na sua boca. Hoje sai para lá a tristeza, dá licença o inferno. Lá vai o exército de Jeová adorando, curado. Tu queria chegar nesse momento para adorar, então adore a Deus do jeito que você quiser, do jeito que você quiser. Vai, 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 vai. Perdeu Satanás, a igreja está em chamas.
Fica aqui na frente. Sai daqui. Fica aqui na frente. Stijg op brood in de houden. Liebe Worte flex kunnen houden. Liebe Worte. Liebe Worte flex kunnen daar in die winter. Meu filho, a obra é minha. Não é de ninguém aqui. Se tu soubesses e se tu desses o que hoje eu fiz no mundo espiritual. Eu retirei uma grande nuvem negra que parava. E tu disse, pai, eu estou preocupado. Filho, se o pregador não pregar, se o cantor não cantar, se o pastor não apacentar, e se o crente não chorar, eu sou Deus da obra. Eu sou Deus da obra. E eu te provo isso agora. Eu vou curar. Ei, Adaço Bandagana. Eu vou trabalhar. Eu vou restaurar. E eu vou encher da mesma graça. No dia que eu derramei do meu Espírito sobre o meu povo, eu derramo a mesma graça. Abre os teus olhos porque tu vai ver. Eu venho dos quatro cantos do alto e encho essa casa agora. Porque eu não sou Deus de duas palavras. Eu não sou homem que mente. Eu sou Deus da obra. E eu encho meu povo agora. Eu curo feridas, eu restauro vidas, eu batizo, eu salvo, eu sou o poder dessa casa, assim diz o Senhor. Eu sei que você está vendo aqui.
Porque o dono da igreja está aqui para te dar o que você quer, o que você veio procurar, o que você veio receber. Ele está cercando. Faça que muita gente
alguém do seu lado agora. Você não fez isso, ainda abraça. Acha alguém e dê um abraço nessa pessoa. Bem forte. Eu estou vendo você abraçar. Encontre alguém. Isso se chama comunhão. É o que você tem simbolizado nesse abraço. Encontre alguém e dê um abraço nessa pessoa e diga para essa pessoa: nós vamos juntos até o fim. Aleluia. Até o fim. Até o fim. Aqui de fora também. Até o fim. Aleluia. Até o fim. Até o fim. Agora diga para ela bem baixinho: o diabo tentou. Ele até tentou. Aleluia. Mas o leão da tribo de Judá desceu. E aconteceu. Você está abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tu não vai ficar só. Levantarei nesta igreja alguém para te ajudar neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Quando Moisés estiver com as mãos levantadas na batalha e elas começarem a sucumbir, vai ter gente do lado para levantar as mãos dele. E é isso que vai acontecer. Sozinho o Senhor não está. Sozinho o Senhor não vai. Tem homens do teu lado e tem uma igreja que clama. Nós vamos juntos até o final. Hoje o inimigo perdeu a batalha. A batalha foi lutada. A história está sendo escrita e o negócio está acontecendo. Eu vou repetir: operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Maravilhoso Deus, como tu és lindo, Deus.
Jesus, obrigado. Obrigado por cuidar dessa casa. Obrigado por não abandonar essa casa, por não esquecer. O teu Espírito Santo, meu Deus, muito obrigado. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus.
Glória a Deus. Irmãos, oramos para isso.